Graça e paz para todos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para tratar de um dos assuntos mais doloridos que possamos imaginar. Mas precisamos cuidar dessa área da nossa vida. Hoje, nos dias atuais, este fato tão real, tão presente em nossas vidas e tão escancaradamente demonstrado a nós. A morte sempre existiu, mas de repente nós nos demos conta dela diante dos números que esta pandemia tem trazido e ela tem se tornado, parece que mais real, mais presente. Sempre houve, sempre haverá, mas agora nós lidamos muito diretamente com ela. E ela com certeza causa muita dor. Por isso que precisamos tratar, cuidar desta ferida que se abre no nosso interior e tem uma dimensão inimaginável, mas tratável, sim, tratável. Não que elimine a dor, mas aprende-se a lidar com esta dor e a vivenciar de maneira tal que essa dor, no decorrer de um tempo, ela se transforma em saudade. É aquela lembrança sem o efeito da dor. Vamos caminhar um pouco hoje sobre um dos quesitos que tem trazido muitas questões, muitas controvérsias. Quanto tempo alguém pode ficar de luto? O que é um luto normal? O que é um luto patológico? O que é um patológico? É um luto que ele foge da normalidade, vamos pôr assim. É onde ele é muito mais acentuado, muito mais extenso o seu prazo, a sua durabilidade agindo na pessoa. Então este luto ele precisa ser trabalhado de uma outra maneira, com muito mais cuidado, com muito mais afinco. Vamos caminhar assim, nós podemos conversar um pouco sobre isso. Eu deixo aqui meu contato para com vocês, meus horários de atendimento, meus dias de atendimento, e-mail para qualquer contato, qualquer pergunta, qualquer dúvida, me coloco à inteira disposição de cada um de vocês. Vamos caminhar. Há uma frase muito interessante de um livro, ele fala acerca desta: a morte é um dia que vale a pena viver. É de Ana Cláudia Quintana Arantes. E neste livro ela deixa uma frase muito interessante, muito importante, que a dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação em que foi rompida pela morte. Mas também é por meio desse amor que conseguimos nos reconstruir. Então, aqui ela vai dar a intensidade desta dor, qual o grau de relacionamento dessa dor, e também este mesmo amor que nos unia antes, é o mesmo amor que vai nos dar forças agora para reagirmos na continuidade da nossa vida. E isso é muito importante. Por quê? Porque há uma especificidade. O luto é singular e único, não há comparativos, não há nada que possa ser comparado a esta dor, a esta perda. Por quê? Porque ele é único. Se pudéssemos colocar uma escala de dores, né, intensidades de dores, a dor do luto é a mais intensa, a mais devastadora. Então, por isso que ela requer um cuidado a mais e um esforço a mais para que ele possa também se reconstruir diante dessa situação. Então é singular e único, não tem um período estipulado para terminar e nem um roteiro. Olha, as regras são estas. Não tem um tempo e um roteiro, mas há um tempo médio que é considerado dentro de padrões assim, equilibrado, vamos colocar, não vou pôr normal para não causar, mas um tempo equilibrado. Em média, as pessoas
no geral, entre 6 meses a 1 ano e meio, 2, elas conseguem trabalhar o seu luto e voltam à sua normalidade. Eu vou por normalidade dentro do novo padrão de vida que vai ser colocado, tá? Então, porque há um processo, há vários processos de mudanças e não há opção. Não, essas mudanças ocorrem mesmo. Nós já vimos, porque socialmente eu mudo minha classificação social. Eu era casado, sou viúvo. Eu era filho, sou órfão. Eu era pai, mãe, agora eu não tenho filho. Então, socialmente há uma mudança. E aí fora todo o lado emocional, familiar e todas as demais áreas são afetadas. Ele é um processo natural, tá? Então é uma coisa que vai acontecendo, é natural, essencial. Luto, sem esse processo do luto, eu não consigo me reconstruir. O luto não é um roteiro, o luto é um momento em que eu passo da minha vida, em que na perda, na ausência daquele ente querido, eu preciso me reconstruir, eu preciso dar uma nova direção dentro da minha vida. A ausência daquela pessoa, eu vou ter que aprender a viver sem ela, tá? Então eu vou ter que me reorganizar e deste vínculo que me unia, né, com aquela pessoa, deste vínculo em que me trazia um afetamento positivo, agora esta ausência me deixa este vazio. Então, uma reconstrução toda. É claro que ele é muito amargo e doloroso. Ninguém possa imaginar que seja de uma maneira diferente. Há sim o amargor deste processo, a dor desse processo, mas ele é findável. Isto é, ele tem um tempo e aí vai amenizando. Há um ditado popular em que diz que o tempo é o melhor remédio. Via de regra é fato, mas nós podemos trabalhar isto e melhorar a nossa relação conosco mesmo e com o ambiente dentro desta ausência. Esta é a proposta do que é o trabalho no processo de luto. Por isso que há essa distinção, há essa fala, quanto tempo um luto, quanto tempo pode durar, quanto ele causa de dor. Então vamos entender um pouquinho o que é um luto normal, o que é um luto patológico. Hoje eu vou falar mais do patológico, aquele que traz maiores consequências, maiores devastações emocionais, físicas e espirituais. E é claro, há um contexto desta pessoa que também, dentro desse ambiente que ela vive, o familiar dela também vai ser afetado e o social dela também vai ser muito afetado. Então, como que nós poderíamos entender o que é um luto normal e o que é um luto patológico? É claro que há alguns elementos que vão dar maior ênfase para que aconteça um ou aconteça outro. Um deles, a previsibilidade do luto. É muito mais natural na concepção humana, em que uma pessoa muito mais idosa, muito enferma, com com uma diversidade de enfermidades, muitas vezes, num quadro terminal, num quadro de uma enfermidade muito agressiva, a previsibilidade do luto é muito maior neste caso, do que alguém que, gozando da sua plena saúde, um acidente, uma fatalidade acontece. Então, essa previsibilidade é exatamente essa distinção de alguém que estava mais, vou pôr um entre aspas, mais próximo à morte pelas circunstâncias da sua saúde do que aquele que estava gozando da sua plena saúde. Então, esta previsibilidade também vai dar um pequeno diferencial, ou muito, dependendo de cada caso, nesse quesito de ser normal ou patológico. Um outro fator muito importante são as crenças deste indivíduo. Qual a crença que ele tem no quesito vida, no quesito morte, no quesito pós-morte. Então, estas crenças ajudam ou
complicam, porque tudo é uma questão de ajudar ou complicar. Então, esse conjunto, esse dual, ele vai nos dar uma melhor compreensão. Aqueles que têm uma melhor compreensão do pós-morte, aqueles que têm uma esperança do pós-morte, isso se aplica muito ao mundo cristão, desta esperança, desta vida eterna, com o Senhor ou num outro contexto, mas nessa crença traz também um conforto, um consolo. Se a minha crença for simplesmente finitude, tudo acaba, é claro que eu tenho uma outra dificuldade a ser enfrentada, mas isto vai depender das crenças, não que existe o que é certo, o que é errado, aqui é aquilo que vai nos afetar. No quesito luto, é o tamanho do afetamento que isto tem, tá? Um outro detalhe que é muito importante é o histórico de vida e personalidade desta pessoa que partiu. Era uma pessoa muito amada, muito querida, muito envolvida com a sua família, muito envolvida com seus pares, com a sociedade, com aquelas pessoas à sua volta. Era uma pessoa que tinha uma docilidade muito grande. É claro que o afetamento é de um jeito. Agora, aquela pessoa que era áspera, agressiva, tinha um caráter extremamente duvidoso, uma posição de maldade perante as pessoas, essa perda, mesmo para os seus entes mais próximos, o afetamento é um pouco diferente. Por quê? Porque ele trazia afetamentos negativos e muitas vezes é quase que um alívio. Então há muito desse conceito de como era a pessoa. Uns vão sentir extrema falta, outros vão falar assim, poxa, essa pessoa foi realmente má, realmente perversa, realmente cruel, sabe? Então, este tipo de envolvimento também dá uma delineada em como a pessoa vai se sentir neste pós-fato da morte deste ser. O ambiente social também é extremamente importante. Por exemplo, pessoas que vivem num ambiente de guerra, de conflito, de uma miserabilidade extrema, onde a situação sanitária, a situação social, a situação de vida ali é tão perversa, em que a morte ela é tão presente, então esse ambiente é como se fosse natural acontecer aquilo. A morte é um elemento natural. O outro ambiente, um ambiente totalmente favorável, com todos os recursos médicos, com toda com todas as condições sociais perfeitas, é claro que você, poxa, a dificuldade de ver a morte aqui é muito maior, porque há todo um contexto favorecendo a não morte, entre aspas, e ao outro lado favorecendo a morte, tá? Os elementos sociais, sanitários, de saúde, de guerra, de conflito, todo esse ambiente, ele vai dar uma melhor visão para entender que a morte é presente do que neste outro ambiente, onde tudo parecia perfeito, tudo parecia maravilhoso. Isto tudo também vai dar este diferencial ao olhar o luto. E as circunstâncias da morte. O primeiro e o último, vocês viram que eles são bastante importantes. A previsibilidade, isto é, aquele que estava numa enfermidade que o conduziria para a morte, é uma expectativa já de que aquilo está acontecendo mesmo, quer pela idade, quer pela enfermidade, quer pelas circunstâncias, e aquele que estava trabalhando, estava gozando de plena saúde, estava no ápice da sua saúde, das suas atividades, estava tudo bem, e de repente uma fatalidade, um acidente acontece e tira-lhe a vida. As circunstâncias da morte também. Uma coisa a pessoa está lá na sua enfermidade, ela falece. Outra coisa dentro destas circunstâncias, mesmo às vezes uma pessoa enferma,
um descuido, ela está junto com aquela pessoa e aquela pessoa cai e tem lá um traumatismo craniano que antecipa, entre aspas, esta morte. Isto vai causar um mal-estar, mesmo que estava na previsibilidade, mesmo que estava caminhando este acidente, parece que foi culpa da pessoa, parece que ela não cuidou o suficiente, parece que ela não fez o suficiente, e isso traz um desassossego nesta vida. Outra coisa é, as pessoas estão brincando ali, às vezes crianças, alguma coisa, e uma fatalidade, um atropelo, um acidente qualquer, um disparo de uma arma que não tinha nada a ver, algo distante, e essa bala perdida atinge uma criança e causa essa fatalidade. Então a circunstância em que aquela morte ocorre também vão trazer um diferencial do luto normal, de um luto que já é um pouco mais doentio, mais afetado, mais dolorido. Não estou falando agora em questão de intensidade de dor, mas estou falando assim no nível de afetamento que aquilo causa na pessoa. Por quê? Porque todos esses elementos, eles vão estar presentes neste novo momento da vida da pessoa. Imagine uma família brincando ali, tal, pai, mãe, filhos ali, tudo brincando, tal, isso, aquilo, e um acidente, cai um raio e uma pessoa da família, ali uma criança, acontece. Um choque, cai um fio em cima daquela criança e acontece um acidente. Um casal de namorados, como vimos em algumas reportagens, a pessoa está andando, encosta num poste, ele está energizado e a pessoa morre ali. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, nada previsível, nada. E essa circunstância, isso traz uma dor bastante afetada na pessoa, tá? Então, quando nós vamos entender isso, então vamos caminhar para algumas coisas que vão dando essa característica do luto patológico, tá? O que ele apresenta? É esse luto que é negado durante o... Porque até a pessoa assimilar que aquele fato aconteceu, ele leva muito mais tempo. Esse tempo ele vai sendo dificultado por compreender o que aconteceu. Um exemplo que eu coloquei, está todo mundo brincando ali, a criança encosta num poste energizado e falece. Até compreender tudo isso leva um tempo, é muito complexo, porque os questionamentos de todo tipo e toda ordem surgem e a pessoa vai como que se negando a acreditar que aquilo tivesse acontecido. Então esse é um luto assim, não, isso não aconteceu, eu ainda estou dentro de um pesadelo, é como se eu tivesse me enclausurado dentro de uma bolha de tempo e ali eu estou tentando processar o que aconteceu até aquele fato e pós aquele fato. Eu fiquei preso nessa bolha de tempo tentando assimilar aquilo. E muitas vezes eu vou negar, que a maioria acontece, há uma negação constante daquele fato. E por haver uma negação, há uma ausência das expressões de luto. Porque se eu não acredito que aquilo aconteceu, eu não acho que aquilo aconteceu, eu nego aquele fato dentro de mim, eu estou preso nessa bolha de tempo, automaticamente haverá uma ausência de expressão desse luto. Portanto, esse luto ele não está acontecendo, eu estou vivendo sem participar desse luto. É o que nós chamamos um luto sublimado. Eu não estou nele, não está acontecendo, não aconteceu, o fato não aconteceu, eu vou acordar desse pesadelo e tudo vai voltar ao normal. Então este elemento ele é extremamente desgastante, física, emocional e espiritual. Tá? Essa pessoa, ela entra nesse conflito, ela não admite que a morte ocorreu. Você pode tentar mostrar, no processo do trabalho com quando a gente fala assim, você vai chamar essa terapia nesse processo, fazê-la compreender que o fato aconteceu. Porque é uma negação, não aconteceu, não aconteceu. Qualquer outra coisa, ele
num caso, uma criança está na casa de algum tio, está na casa de algum avô, está na casa de algum parente, ele está em algum lugar, ele vai voltar. Não, aquilo não, o fato em si não aconteceu. É como se houvesse um lapso entre o momento anterior ao fato e o momento que eu estou vivendo agora. Há um lapso de tempo. Aquele momento não está na mente da pessoa. É trazê-la à realidade. É duro, é dolorido, é conflitante, mas é necessário para que o processo de luto comece a acontecer. Porque se enquanto o processo de luto não acontecer, a dor continuará lá, esta negação continuará e não haverá como ajudá-la. Então, infelizmente, por mais dolorido que possa ser, é trazer esta pessoa para a realidade. É dolorido, como eu disse, é uma das dores piores, ou a pior de todas as dores. Há esta enorme dificuldade em aceitar a realidade. Como eu disse, há uma prisão dentro deste lapso de tempo, dentro dessa bolha de tempo, e precisamos romper essa bolha, romper esse lapso e trazê-la. E aí vem que o processo de luto não se inicia, e não se havendo esse início, a vida dessa pessoa, ela continua normalmente. Ela continua montando a mesa como se aquela criança estivesse presente, ou alguém, né? Eu estou falando criança, mas é porque é mais chocante nesse caso. Como se tudo estivesse ali, ou o ambiente em que a pessoa estava é mantido plenamente, as suas roupas estão mantidas lá, o guarda-roupa não é tocado, os seus objetos do jeito que estavam, talvez sobre uma escrivania, são absolutamente intocáveis, porque a qualquer momento esta pessoa vai entrar e vai assumir aquele lugar. O lugar, a mesa está mantido, o lugar, vamos pôr, dentro de uma sala, dentro do ambiente, o lugar está preservado. É como se não tivesse acontecido nada. A impressão que dá para os outros é que ela não está vivendo luto. A impressão que dá é que alguma coisa está errada. Como é que ela pode não estar desse jeito? É porque simplesmente para essa pessoa ainda não aconteceu o fato. Ela está dentro desta bolha de tempo, dentro deste lapso de tempo. E isto causa problemas na família. Há um desconforto familiar, vou pôr assim, porque os amigos e parentes ali ficam assim, como é que a pessoa pode estar tão bem se o fato aconteceu? É que para aquela pessoa, o que precisamos compreender é, para aquela pessoa, aquele fato não aconteceu. Para aquela pessoa, esta dor ainda não aconteceu. Ela vive, é como se um paralelo da realidade, em que aquele momento antes, ela continua daquele momento antes para agora. O fato em si não existiu. Então, ela vive normal. Como se a qualquer momento aquela pessoa pudesse voltar. E quanto mais chocante, quanto mais agressivo foi aquele momento, quanto mais absurdo foi aquele momento, maior a dificuldade de compreendê-lo, maior a dificuldade de aceitá-lo, maior a dificuldade de se reposicionar. Por isso que este luto patológico, ele é colocado desse jeito, porque o tempo, quando há um processo de luto normal, a pessoa ela vai elaborando, a dor é a mesma, ninguém está diminuindo, não é que o normal é menos dolorido ou o patológico é mais. Não, a questão da dor é a mesma, tá? A questão é, uma vez aceito, o processo de luto acontece. O que é o processo de luto? É reorganizar a minha vida na ausência dessa pessoa. Pronto, basicamente é isso. Então, eu vou me reorganizando emocional, social, física, familiar, em todos os aspectos. O patológico, como o fato não foi assimilado, o tempo vai ficando muito maior. Há pessoas em que após 5, 10, há casos clínicos, 20 anos após a morte,
é que a pessoa despertou para o luto. Então ela vai começar o processo de luto 20 anos depois que aconteceu a morte. Muitas vezes, 2, 3, 4 anos depois do fato é que se inicia o processo de luto. Por isso que ele traz um desgaste gigantesco a essa pessoa, porque todo esse período se passou e essa pessoa vai ter que, além de ajustar a ausência daquela pessoa, esta vivência destes anos onde ela não assimilou aquilo, há um reajuste de intensidade maior, tá? Então, é claro, desgaste maior e aí há efeitos físicos também de grande monta, físicos e emocionais, que não preciso nem falar, né? Então esse luto patológico, o que ele vai, o que é um dos grandes elementos? Como é a estrutura dessa pessoa, o quanto ela assim, ela tem de, eu vou por assim, força emocional, não é capacidade, mas é força emocional, e com isto vai resultar desta capacidade ou incapacidade de se adaptar a este acontecimento, desta perda. Então, vai depender de pessoa para pessoa. Não existe, olha, fulano tem mais chance e ciclano tem menos chance. Não, é de pessoa para pessoa. Às vezes, gêmeos reagem de maneira totalmente diferente ao mesmo fato. Por quê? É pessoal, é individual, é aquilo que era a minha intensidade de vínculo e como eu aceito ou não o fato ocorrido. E isto traz esta dimensão desta dor. Então, quando nós vamos pensar nisso, será que alguns aspectos podemos observar se há uma tendência de desenvolver o luto normal ou patológico? Sim, há alguns elementos que nos ajudam a ajudar as pessoas, tá? Quando a gente observa alguns destes elementos, há uma probabilidade, não que a pessoa que apresenta este elemento já vai ser luto patológico, não, mas por apresentar estes elementos, há uma probabilidade dela ter este luto patológico, então vai ter uma necessidade de um auxílio. Aliás, em qualquer luto, tanto normal quanto patológico, o auxílio, ele ajuda na reconstrução. Eu vou ter um ambiente em que favoreça a minha reconstrução. O setting terapêutico, o momento terapêutico ali, então ele vai trabalhar na vida para que eu possa melhorar, eu vou estar mais estimulado a vencer esta dor tão gigantesca. Então, tanto um quanto o outro, o ideal é que a pessoa tenha esta ajuda. Vai ser um aporte. Por quê? Muitas vezes, dentro do ambiente familiar, a pessoa está chorando e a pessoa, para de chorar, já aconteceu, para de chorar, foi melhor, agora descansou. Essas falas que não colaboram em nada. Dentro do ambiente terapêutico, ela vai poder chorar a sua dor. É isto que favorece, é a possibilidade da pessoa chorar a sua dor, ela expressar a sua dor, ela falar daquela perda. E isto é muito importante, porque muitas vezes as pessoas, cada um dentro das suas dores, não querem ouvir a dor do outro. O ambiente não lhe favorece a falarem dessa perda, a falarem dessas dores. Seria o ideal. Quanto mais eu posso externar a minha dor, mais a caminho da cura eu estou. Mas os ambientes nem sempre são favoráveis a isso. Por isso que este ambiente terapêutico, a pessoa ela chora, fala, expressa a sua dor, então ela está aliviando esta carga de dores que ela tem dentro de si. Então, quais são os elementos que nós podemos nos ajudar a observar alguém em que tende para um luto patológico ou um luto normal? A intensidade desse processo.
Tem pessoas que são muito, vou falar assim, elas expressam de uma maneira muito intensa tudo. Toda a sua vida, a alegria ela é muito extensa na sua alegria, na sua tristeza, mas ela é muito extensa na sua tristeza. Ela dá uma intensidade muito grande. Então, essa pessoa que tem uma intensidade, um processo de luto extremamente intenso, é necessário dar uma observada. Pode ser da pessoa, natural da pessoa, ou pode ser um afetamento dessa dor muito grande. Uma outra coisa, uma perturbação aguda. É demais o quanto aquilo está afetando. Aquilo paralisa praticamente a pessoa diante das circunstâncias. Há um período nesse processo de luto que é um estado depressivo, onde as forças, nós vimos na sintomatologia do luto, em que há uma fadiga, há um desânimo, o corpo fisicamente parece que ele não reage. Então é normal, mas quando isso atinge proporções muito fortes, eu preciso estar observando, porque há como se uma paralisia diante das circunstâncias de vida. O desânimo é tão grande que a pessoa não tem forças nem para levantar para comer, ela não consegue comer, ela não consegue beber água, ela desiste, é como se ela desistisse da vida, não tem forças para tomar seu banho, então uma desistência de viver. Observar muito isso, porque essa perturbação, ela é importante, tá? É um elemento importante a ser analisado. Outra coisa, uma tensão permanente, incapacidade de repousar e intensa saudade. A pessoa tem um desassossego constante. Uma coisa é a pessoa ter momentos, outra coisa é uma constância naquilo. Então, esta saudade é natural, mas é uma saudade intensa, não consegue dar conta dela, tá? E ela não consegue ter descanso. Ela não é somente o fato de ter insônia, o seu sono é extremamente perturbado, a sua vida ela é extremamente perturbada, a sua mente está focada só no momento da tragédia, só na ausência da perda, e ela não consegue concentração em nenhuma área, nem na área, vou falar assim, dentro de casa, na área familiar, na área de trabalho, na área acadêmica, em nenhum momento ela consegue ter essa concentração. Haja visto que o luto interfere em todas as faixas etárias. Para uma criança que perde um ente querido, muitas vezes prejudica o seu aprendizado, mas isso é uma fase, mas quando isso se torna mais extenso, é necessário observar se essa criança não está dentro de um afetamento muito grande. Da mesma maneira, um adulto que não consegue mais dar conta, não consegue mais dar conta da sua própria vida, isto é, não é capaz de se alimentar sozinho, não é capaz de fazer mais nada sozinho, ele precisa de muito esforço, de pessoas à sua volta. Isto, dentro de um período de tempo, está dentro do normal, mas quando isso se estende, é prolongado, é muito importante de ser observado e dar uma ajuda a esta pessoa. E a afirmação dessa pessoa é única praticamente. Ninguém pode compreender minha dor e me ajudar. Quando alguém fala desse jeito, esta fala é constante, então ela não está conseguindo expressar a sua dor. Ela não está encontrando um ambiente para expressar a sua dor. Ela está canalizando para dentro de si toda essa dor e isso está afetando. Então, esses elementos, intenso processo de luto, uma perturbação aguda, essa pessoa está perturbada, literalmente perturbada, porque nada está no seu devido lugar, ela muda o seu comportamento no seu plano geral, uma tensão permanente, incapacidade de repousar, essa saudade extremamente intensificada, e este discurso, ninguém me compreende, ninguém pode me ajudar, a pessoa está propensa a um
luto patológico. Muito importante, ajude essa pessoa. A dor que ela está passando é muito grande. Ajude essa pessoa, oriente essa pessoa. Há N trabalhos que dão essa orientação no processo de luto. A saúde emocional é extremamente importante. Nós somos um ser integral. Nós temos o nosso lado biológico, o nosso lado psíquico, o nosso lado espiritual. Esse conjunto, ele precisa funcionar muito bem. Qualquer área deste conjunto que funcione mal, há um afetamento no geral. Então nós precisamos, quando você tiver um amigo, um parente, uma pessoa conhecida, em que você vê que está nesse processo de dor, ajude. A pessoa por si só dificilmente terá condições, porque ela está, vou pôr assim, incapaz de poder tomar uma decisão. Ela está num grau de afetamento. Então nós podemos fazer muita diferença na vida das pessoas. Por isso, da minha parte, daí, cuide da sua saúde emocional. Tem um e-mail, quem te puder ajudar, ou quem te puder orientar, busque orientação. Buscar ajuda não é erro nenhum. Eu estou ficando... Não, ninguém está ficando louco por causa disso. Não. São dores muito gigantes. São dores muito gigantes. Precisamos sim enfrentá-las, mas muitas vezes precisamos de ajuda. Lembre-se, o próprio Senhor Jesus, em 2 momentos, ele mostra qual é o tamanho da intensidade desta separação. Quando Lázaro, quando ele chora, um dos menores versículos da Bíblia, ao olhar a situação ao redor dele, da miserabilidade, apesar dele saber que ele vai ressuscitar Lázaro, mas ele olha a situação daquela ausência causa nas pessoas. Vez por outra, ele fala também de quando ele não mais presença física estaria no meio dos seus discípulos. E o próprio Senhor Jesus, no Getsemane, quando ele, naquele momento em que ele vai dar a sua vida, Lucas registra, que seu suor se transforma em gotas de sangue. Não que Jesus tivesse medo da morte, não. Mas ali haveria uma separação. Na hora que todo o pecado da humanidade estaria sobre ele, haveria uma separação, porque Deus é santo e não poderia compactuar com o pecado. Então, perda, luto, separação. O termo mais que pudesse traduzir luto é separação. E nós podemos sim ajudar. Não vou falar assim, é cura? Sim, é cura. É curar a ferida mais profunda. Vamos ajudar. Vamos olhar para essas pessoas que estão passando por essas dores, por esse sofrimento. Principalmente nos dias atuais, quando esta Covid tem trazido um dos piores elementos para o processo do luto, a não despedida. Muitas famílias estão afetadas por isso e precisam sim da ajuda. Um dos maiores causadores, vou falar assim, de um luto patológico é não despedida. Eu não pude me despedir. Apesar da intensa dor, mas há um processo de despedida. Ali, a impressão que dá é que eu não me despedi. Se eu não me despedi, parece que o fato não aconteceu e aquilo traz muito mais dor. Não estou falando que traz todos, são luto patológico. Estou falando a uma propensão maior. E que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos dê forças e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos faça compreender esta dor tão gigantesca e ajudar aqueles que estão passando por essa dor. Haja em prol de si e haja em prol daqueles que estão à sua volta. Não pense, o tempo tudo cura.
O tempo pode curar sim algumas coisas, mas ele não cura tudo. O único que pode curar todas as nossas dores é o Senhor Jesus. E através dele, através dos meios que ele nos proporciona, haja visto que um dos evangelhos foi escrito por um médico, que é o Evangelho de Lucas. Então que a gente possa buscar ajuda, sim. Não é errado. É um ato de amor a nós mesmos e a quem está à nossa volta. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê forças, que Deus dê paz, que Deus dê renovo, que Deus dê sabedoria e discernimento. Um grande abraço e com fé em nosso Deus, nós nos veremos novamente para tratarmos deste assunto dolorido, mas necessário de ser tratado.